Oi pessoal, bem-vindos em nosso canal do YouTube, o canal da Tria Prima. Eu sou o Rodrigo e sou o coordenador pedagógico da Tria Prima. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de tipografia, os elementos visuais para a criação do tipo, né? É claro que a gente tem que ter em mente que para você desenhar um tipo, você precisa saber, né, para quem que você está desenhando, qual que vai ser o objetivo desse tipo, né? Você tem que saber um pouco também sobre a questão da arquitetura e a estrutura do tipo. Mas hoje eu trago para vocês uma dica que eu acho que vai ajudar muito vocês, tanto na questão do desenho do tipo, quanto na questão da escolha e da combinação de tipos, que na verdade é o foco mais na questão do design do tipo, quais são os elementos, né? A gente vai passar mais ou menos 6 elementos principais do tipo, e com esses elementos vocês vão poder tanto brincar com alguns sketches, né? Fazendo sketches ou fazendo algumas experimentações em layout também, na questão de harmonia entre os tipos. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Bom, deixe o seu recado aqui embaixo, deixe a sua dúvida aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Eu acho que são informações interessantes e relevantes para quem gosta de tipografia e, obviamente, para quem trabalha com design, para quem trabalha tanto com a direção de arte, criando layouts e desenvolvendo campanhas publicitárias, ou até mesmo para projetos de design gráfico ou design de produto. Fique ligado no nosso canal, assista agora a nossa aula. É bem curtinha, são 6 dicas super rápidas e não esqueça, deixe o seu comentário aqui, ok? Até mais! Oi pessoal, enfim, a aula mais que esperada, né? Que é a aula do design, especificamente os elementos do design da tipografia. Bom, é claro que assim, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente aprendeu até agora, né? Nas aulas anteriores, a questão da arquitetura do tipo, a questão da altura X, das linhas ascendentes e descendentes. E aqui, na verdade, o foco é a gente mostrar alguns exemplos e alguns elementos na hora do desenho, do tipo, né? Ou seja, os recursos visuais que vocês podem aplicar na criação do tipo de vocês, ok? Bom, a gente aqui vai tratar de alguns elementos, dos principais elementos, né, visuais do design, os mais importantes, que seriam as linhas e formas, as texturas, os arranjos e interseções, o espaço, cores e pesos, repetição e tamanho e ritmo, ok? Bom, aqui a gente começa com a questão das texturas e as texturas elas podem ser aplicadas trabalhando com os espaços, né, negativo e positivo, que é uma coisa que a gente falou muito durante o curso, né? E a questão das estruturas de preenchimentos internos dos tipos, né? Então aqui eu trago alguns exemplos de texturas, tá? Então aqui, como vocês estão vendo, tem 3 tipos, né, diferentes de tipos. Então aqui vocês podem ver a textura desse segundo, né, que são essas folhagens, e a textura agora dessa outra aqui, que é uma textura realmente que parece um giz, né, é uma textura que parece giz, ou que parece um RAF com lápis, né? Enfim. Aí aqui a gente tem a questão das linhas e formas, tá?
Então, as linhas e formas, obviamente, além de estruturar o tipo, ela consegue trabalhar com alguns acabamentos e, obviamente, com alguns detalhes, tá? Então aqui eu trago também 3 exemplos nessa questão de linhas, na questão de formas, né? Então a gente tem uma coisa mais assim geométrica, como vocês estão vendo aqui, né? Trabalhado com linhas e formas. Aqui a linha como sendo a estrutura principal, aqui algumas formas diferentes, algumas formas orgânicas. É engraçado que essa daqui é um exemplo naquela aula que a gente teve do swash, né? Então esse tipo, o menor, o minúsculo dele, né, a caixa baixa dele, é, vocês percebem que está acontecendo o swash aqui, né? Que é uma coisa que até na aula passada eu falei para vocês tomarem cuidado. Então, assim, é algo que, né, não poderia acontecer, porque fica uma coisa até estranha, né? E aqui a gente tem o outro que é a questão realmente só da linha mesmo, né? Embaixo. E aqui a gente tem a questão de tamanho e ritmo, né? Que é uma coisa muito importante na hora da gente fazer a composição, né? Que tem que seguir um ritmo, tem que seguir um tamanho, porque isso, além de dar uma proporcionalidade, dá uma constância, né? E dá uma continuidade no tipo. Então a gente pode prestar atenção que, tipo, tanto as hastes quanto os espaçamentos interno e externo delas são perfeitos, né? Segue um ritmo, né? Segue uma continuidade, né? E isso é bem importante, né? É... Aí a gente tem as cores e pesos, né? As cores e pesos, elas influenciam bastante. E como eu já disse em outras aulas, né, essa questão do negativo e positivo ajuda a gente a entender quando a gente vai aplicar alguma cor no tipo, né, como que ele se comporta colorido. Então a gente tem que obviamente fazer esse exercício do positivo e negativo, porque eles vão nos ajudar a entender um pouco melhor a questão dos pesos, né? Então aqui eu trago, por exemplo, 3 exemplos de novo, né? Aqui inclusive no último utilizando uma cor, né? Mas assim eu poderia ter deixado em branco, né? Mas aqui é essa relação que o preto e o branco, o positivo e o negativo, ele vai ter no tipo, porque isso dá peso no tipo, né? Isso dá peso. Então aqui é bacana para vocês entenderem que a gente preenchendo, né, com alguma cor, né, fazendo o tipo sólido, ele possui um peso maior, né? Obviamente quando a gente utiliza uma cor mais clara, esse peso ele pode ficar light, ele pode diminuir, né? Então assim, isso é o que a gente chama de as cores e pesos tem uma relação muito na questão do comportamento do tipo na hora que a gente está escolhendo para fazer uma composição. Então é bem importante antes da gente, a hora que a gente começa a desenhar, pensar nessa questão do peso e que a cor pode influenciar o peso e vice-versa, né? Aí a gente tem a questão do espaço. O espaço é muito importante, tanto o espaço entre os caracteres, quanto o espaço entre as palavras e o próprio espaço da estrutura do caractere, né, da estrutura interna dele. Então aqui eu trago, por exemplo, 4 exemplos, né, tanto da questão do espaçamento entre eles, tá, quanto a questão do espaçamento interno entre eles, ok? Vocês veem que até tem uma aqui, tem uma família que é essa segunda e essa quarta,
onde a gente pode ver a questão do peso e da cor, né, do positivo e do negativo, mas também a gente pode ver a questão do espaço, como o espaço ele é trabalhado nessas duas versões dessa família, né? E aqui depois, na primeira e na terceira, a gente consegue ver a importância do espaçamento dentro da estrutura do caractere, quanto o espaçamento entre as palavras, né? A primeira, eu considero até um pouco assim, um pouco tem um certo ruído visual, porque você vê que a haste do A e do B estão bem próximas, mas depois, quando a gente tem a estrutura já arredondada dos outros caracteres, o espaço ele fica muito grande, né? Então, assim, isso é um ruído que, assim, nos olhos de algumas pessoas vai ser legal, nos olhos de outras já vai incomodar um pouco. Então a gente precisa, obviamente, lá naquela aula que a gente teve, de saber o objetivo do tipo que a gente está criando, né? Então, assim, e para quem que a gente está criando, ok? Arranjos e interseções, né? Isso é bem bacana porque são os arranjos, como eu falei em outras aulas, para a gente fazer os arranjos a gente utiliza muito as teorias da Gestalt, as teorias das leis visuais, porque são elas que vão nos ajudar a pensar esses arranjos, né? Aqui eu trago alguns exemplos de arranjos, então essa primeira, ela está muito ligada à questão das ligaturas, né? Então, assim, existe a versão dela com ligatura, onde esses arabescos, né, essas formas orgânicas, elas são mais próximas e elas conversam com os caracteres, né? Então tem a versão delas com ligatura, mas mesmo essa versão sem a ligatura, que é a versão original dela, a gente percebe que é um arranjo até que harmônico, é um arranjo interessante, né? Mas aí a gente cai também naquela questão da da legibilidade, né? Então, assim, a legibilidade dela é um pouco comprometida, né? Então, é aquela velha história, vai demorar um pouco. Quando a gente escrever ou utilizar ela num título, vai demorar um pouco, obviamente, para a gente decodificar, né? E, obviamente, a gente nunca vai utilizar ela para texto, né? Porque ela já é uma família que ela já está caracterizada como fonte ilustrativa, né? E fonte e fonte display, no caso. Aqui é um outro arranjo bem interessante que eu gosto muito dessa segunda. E a terceira é uma interseção bem bacana que tem entre os caracteres, e o arranjo que foi feito aqui foi na estrutura interna, né, do tipo, que eu achei bem interessante, né? Mas mais uma vez cai na questão da legibilidade, porque a gente consegue utilizar ela, por exemplo, para fazer composições ilustrativas perfeitamente, mas ela já vai causar um certo desconforto se a gente utilizar ela, por exemplo, para ser um display ou para ser uma, um, um título, né? A repetição. A repetição é um outro elemento muito legal que a gente tem que prestar atenção quando a gente está estruturando ou criando o tipo, né? Então aqui nesse primeiro exemplo eu dou a repetição que na verdade é um tipo que é de cobra, né? Então aqui vocês veem que eles repetem a cabeça da cobra com quase todos os caracteres, né? Aqui a repetição é assim, eles mantiveram, cai na questão da cor e do peso, do positivo e negativo, muito isso. E é engraçado que aqui você tem a repetição interna, então é o fio interno que dá essa diferença, né? E é o fio interno que está sendo o destaque e que causa o peso, né? Que deixa, na verdade, o peso mais light, porque se não tivesse ele, ia ser obviamente
uma tipografia para título ou para display, enfim, né, e bem bold. Né? E nesse caso fica interessante porque quebra esse positivo que é colocado como linha, né, e como forma, né, que cai lá nas outras leis que a gente acabou de ver, acaba dando acaba sugerindo uma leveza. Né? E aqui, no último, a gente tem esses detalhes, né? É a repetição trabalhada no detalhe de cada uma. Então, assim, é uma coisa bem west, né? É uma coisa bem country, mas que, na verdade, os detalhes, eles são repetidos cuidadosamente em cada caractere. Bom, gente, aqui, na verdade, eu dou 2 exemplos bem legais, né? Porque esses são alguns elementos, né? Na verdade, existem outros elementos e tem, obviamente, a mistura desses elementos, né? Aqui, o primeiro exemplo é uma tipografia totalmente ilustrativa, é uma tipografia desenvolvida e feita para cartaz, para ilustração, né? Não confunda tipografia experimental ou tipografia ilustrativa. A segunda já é uma tipografia feita utilizando os elementos da Gestalt. Então aqui você vai ver que tem unidade, tem proximidade, tem o fechamento, né, entre esses elementos, tem até uma segregação que dá para separar. Né? E aqui possui inclusive uma estrutura que obedece uma estrutura proporcional entre as linhas, linha base, altura X, né? Mas percebam que a linha ascendente ela está muito próxima, né, da linha mediana. Então isso dificulta um pouco a gente decodificar a letra B, por exemplo, ou a letra D, porque a perna das duas estão muito pequenas, né? Então eu acho que para melhorar essa ideia, eu jogaria a linha ascendente um pouco assim, um pouquinho mais para cima, né? Pouca coisa. Bom, para vocês, eu gostaria que vocês, né, praticassem esses elementos e que vocês tentassem identificar esses elementos em cada um desses exemplos que eu estou dando. Né? E vocês podem, né, me mandar e-mail, né? Eu possivelmente eu sempre corrijo em 1 ou 2 dias e já mando de volta para vocês, mas eu acho que é um exercício extremamente rico para a gente poder identificar e para a gente poder entender os principais elementos na criação do tipo, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha agregado e espero que vocês comecem a perceber esses elementos quando vocês forem selecionar famílias ou fontes para fazerem download e para depois utilizar esses tipos nesses layouts e projetos, ok? Ótima semana para todos. Até mais.